Bom dia a todos, hoje é dia 3 de julho, terça-feira, começando mais um XP Morning Call. Falar para vocês um pouco dos destaques políticos no Brasil, na parte externa, China e Zona do Euro em destaque, na parte de empresas Petrobras, Suzano e Home Builders. Começando então domesticamente, segundo o jornal o Globo, Marconi Perillo, que é o coordenador da campanha do Geraldo Alckmin do PSDB, está falando em 3 nomes como possíveis vices de Alckmin. O deputado Mendonça Filho, do DEM, o ex-ministro Aldo Rebelo, do Solidariedade, e Flávio Rocha, do PRB. Os 2 primeiros nomes fazem bastante sentido com o que o Alckmin falou nas últimas semanas, de ter um vice forte no Nordeste para ajudar a expandir seu nome por lá. O painel da Folha hoje fala de um possível vice do PT. O ex-chanceler Celso Amorim seria o vice de qualquer que fosse o nome do PT. Então, acompanhar também esse desdobramento dessa notícia. Na parte internacional, primeiro o destaque vai para a zona do euro, segundo a Eurostat. A inflação ao produtor da região subiu 0,8% no mês de maio e 3% na comparação anual. Por que isso é importante? Isso é importante porque a inflação estava vindo mais fraca por lá. Na semana passada a gente teve inflação ao consumidor mais forte, essa semana inflação ao produtor. O primeiro semestre foi ruim, sem mais delongas na zona do euro foi ruim, e tem uma expectativa de que a economia vá acelerar no segundo semestre. Se isso acelerar é bom para o Brasil por tabela, porque pode ser uma aceleração do comércio mundial, todo mundo revisando para cima as projeções de crescimento, aumenta o apetite de risco, enfim, tem que acompanhar. Outro destaque vai para a China, tem um debate muito forte agora se o Banco Central de lá, eles estão desvalorizando de forma, digamos assim, de propósito a moeda local. O Banco Central da China se comunicou hoje, o presidente deu entrevista, falando que não, que eles reforçam uma visão de uma moeda mais estável para dar previsibilidade, mas que eles culparam o dólar mais forte, uma incerteza externa maior nesses últimos tempos para justificar a queda da moeda local, que caiu mais de 4% desde meados de junho. Passando para a parte de empresas, segundo o Valor Econômico, agora falando sobre Petro, após a interferência do governo nos preços do diesel, as importações de diesel caíram cerca de 36,4%, com importadores privados praticamente saindo do mercado, segundo dados da Abicom e do Ministério de Desenvolvimento. Então, sobre Petro, no médio e longo prazo, caso não seja possível manter uma política de paridade de preços, 2 efeitos devem ser observados nos resultados de Petro. Primeiro vai ser um aumento na utilização do parque de refino por recuperação de market share dos importadores, um efeito marginalmente positivo. O segundo seria um retorno da empresa ao mercado de importações, já visto que o Brasil não é autossuficiente em derivados de petróleo por algumas restrições de capacidade e logística, ou seja, um efeito negativo. Passando para a Suzano agora, a Suzano exerceu a opção de compra de 20 mil hectares de floresta de eucalipto da Duratex por 749 milhões de reais. A transação foi anunciada em fevereiro e contava com 2 tranches, uma executada no ato, na qual a Suzano comprava 9,5 mil hectares por 308 milhões, e uma opção para a Suzano comprar outros 20 mil hectares por 750 milhões, que vencia hoje. A gente vê a terra como estratégica para a Suzano e o impacto no endividamento como administrável. Então, lembrando que a Suzano faz parte da nossa carteira recomendada, a gente reitera a nossa recomendação de compra no papel. Passando agora para Home Builders, segundo apurações do nosso time de análise política, a PL do Distrato deve ser posta para votação na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, hoje. Por que isso é importante? Porque no próximo dia 18 de julho começa o recesso, depois já começa a discussão eleitoral, então o senador Ricardo Ferraz, que é o relator do projeto no Senado, ele está meio que correndo contra o tempo para conseguir passar essa medida. É uma medida bem importante para o setor e também pensando em política microeconômica no Brasil, assim, realmente é bem importante acompanhar essa medida para ter uma agenda econômica avançando. Então, a expectativa deles é que eles aprovem hoje no CAI, eles coloquem em regime de urgência e passem antes do recesso. Senão, a gente vai ter essa discussão voltando só lá para depois das eleições, para o último trimestre do ano. Então, acompanhar bastante essa reunião, a gente vai trazendo mais atualizações para vocês. Vamos discutir aqui mais rápido. De acordo com o Estadão, a CSN busca finalizar a renegociação da dívida com a Caixa Econômica Federal neste mês, após ter finalizado uma negociação com o Banco do Brasil no começo do ano. A CSN está em processo de renegociação de dívidas e está executando um plano bem agressivo de desinvestimento. Então, a CSN está no processo das renegociações. A gente acredita que ela pode levantar por volta de 4 e 6 bilhões de reais com venda de ativos, o que é essencial para a empresa que tem 25 bilhões de dívida e endividamento em 5,5 vezes EBITDA.
a execução dessas vendas seriam então bem-vindas e pode trazer surpresas positivas para a empresa. Por fim, segundo o Valor Econômico, a BNDES Par, o braço de participações do banco do BNDES, confirmou a CVM ter sido procurada por um grupo de investimento do Catar interessado em comprar a participação do banco na JBS de 21,3%. No entanto, o BNDES Par diz que não há negociações em andamento com o investidor. A gente lembra que em 2016 a BNDES vetou o processo de reorganização global da companhia, que envolveria a criação de uma holding para agrupar os negócios internacionais da empresa e a ser listada nos Estados Unidos. Então, mais um ponto importante para a JBS. Vou ficando por aqui, qualquer dúvida entre em contato com a área de análise. Se não, um ótimo dia a todos e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.